Jornal da Hora do Almoço, Armando Batista, ex-comandante dos Bombeiros de Sacavém. Senhor Comandante, boa tarde, muito obrigado pela disponibilidade, é um gosto recebê-lo aqui. Neste momento, quais é que são os focos mais preocupantes? É o de Moncorvo? Sim, é o Torre de Moncorvo, porque de facto isto é uma área muito grande e, portanto, tem muitos, operacionais envolvidos. Não é? Mais 360, enfim, não sei se o número é atual, porque os números estão sempre a ser alterados, sim, exatamente. A velocidade real. Mas isto é um perigo, Senhor Comandante, dos fogos atuais? O fogo ontem estava com praticamente 80% do perímetro controlado, não é? Já em fase de resolução, e houve um reacendimento por causa do vento, não é? Sim, isso tem a ver também um bocadinho com a estratégia, com a ausência da estratégia que se obriga a ter nestas situações. O que acontece é que, de facto, como existem muitos fogos ativos, há, por vezes, a deslocação de meios para outros locais, ainda dentro do perímetro do mesmo incêndio, e depois, quando há as reativações, os homens, de facto, não estão lá. E esta estratégia deveria ser um bocadinho mais assertiva, de forma a que conseguíssemos fazer um combate muito mais eficaz e eficiente logo no início do próprio reacendimento. Porque, como já várias vezes falámos, nenhum incêndio começa grande. Os incêndios começam e depois vão-se musculando, normalmente porquê? Por ausência de meios, ou seja, não há meios para fazer o combate e quando os meios já chegam lá acabam por ser insuficientes, acabam por ser um bocadinho insuficientes. E essa estratégia concertada acaba por ser muito fundamental. Até porque, e se me permite, a CTI, a Comissão Técnica de Incêndios, falava agora nesta recente intervenção que existe aqui ausência de coordenação e também falta de oportunidade nas janelas de oportunidade para combater o fogo. Concorda com essa análise? Não concordo, porque era importante que o CTI também, que a Comissão ouvisse, por exemplo, os homens que estão lá na frente, porque fazer uma avaliação no ar-condicionado do gabinete é muito mais fácil do que fazer uma avaliação no próprio terreno. Quando vamos falar em janelas de oportunidade, temos que perceber o quê? Temos que perceber, por exemplo, que são homens que estão a combater há mais de 12 horas, às vezes há 20 horas, estão malnutridos, não têm alimentação com as cargas calóricas que deviam ter, não têm cuidados de higiene, não dormem e, portanto, as janelas de oportunidade ficam, obviamente, reféns. A oportunidade fica refém desta resposta dos políticos. Senhor Comandante, já voltamos à conversa, para já seguimos em direto para Viana do Castelo, para o fogo de Viana do Castelo. David Monteiro, boa tarde. Ponto de situação que é possível fazer neste momento? Boa tarde, João Ferreira. Mantém-se ativo o incêndio, mas os trabalhos operacionais o trabalho dos operacionais tem evoluído de forma favorável, apesar das condições meteorológicas adversas, o calor intenso que se faz sentir nesta zona e, sobretudo, os difíceis acessos nesta zona de encosta onde tem lavrado este incêndio. Teve início ontem às 14h26 da tarde e, entretanto, no concelho de Ponte Lima, na freguesia da Faixa, e entretanto acabou por se alastrar ao concelho de Viana do Castelo, isto porque são zonas e localidades que são fronteira umas das outras, e esse incêndio acabou por se alastrar a outras localidades do concelho de Viana do Castelo, como Gerais do Lima e Santa Leocádia. No que toca ao concelho de Ponte de Lima, as zonas afetadas são Vitorino de Piens, Donas e Faixa. Tivemos a oportunidade ao longo de toda a manhã de percorrer estas várias localidades e aquilo que é perceptível é que a situação está bem mais tranquila do que aquela que se viveu ontem, sobretudo ao final do dia, e este é um dos locais que exemplifica muitos outros que existem em todo este perímetro do incêndio. Existem pontos quentes como este, onde há pouco e ao longo da última hora vimos os elementos da Força Especial de Proteção Civil a fazerem trabalhos de sapador e também os helicópteros a fazer descargas neste local, isto porque as temperaturas estão muito elevadas e, além dos difíceis acessos, há que terem atenção a estes pontos quentes para evitar reacendimentos durante o dia que se prevê de muito calor. David Monteiro com o ponto de situação deste incêndio em Vila Real. Voltamos à conversa com Armando Batista, comandante dos Bombeiros de Sacavém. Senhor Comandante, há pouco interrompi o raciocínio, mas estava a falar de facto que as janelas de oportunidade para atacar o fogo também dependem da capacidade de resposta do dispositivo que está no terreno. E muitas vezes os homens já estão a combater os fogos há 20 horas, não é? Estamos a falar fundamentalmente de bombeiros, ou seja, bombeiros que são deslocados, muitos bombeiros que não são do local. Não estamos a falar de outros agentes que param para fazer a
reposição de energias, e bem, mas na realidade os bombeiros não param. E quem está num combate há mais de 20 horas ou há 24 horas, obviamente não tem a energia suficiente para fazer combate a esses incêndios. Porque, na realidade, também podemos falar de outra matéria, e permita-me que também diga aqui de uma forma muito frontal, porque normalmente... Está aqui para isso. Exatamente, e as suas entrevistas são muito imparciais e com muita realidade e com muita verdade. O que acontece aqui é que, na realidade, por exemplo, estamos aqui a falar, o colega estava a dizer que temos dificuldades de acesso, mas também temos dificuldade, por exemplo, no uso das viaturas com mais de 30 anos, onde o Governo não faz, por exemplo, agora se perdeu uma viatura. Agora se perdeu uma viatura, mas... Em Moncorvo. Em Moncorvo, exatamente. Não se faz um investimento nas viaturas. Viaturas com 30 anos, evidentemente não têm a proficuidade que têm uma viatura nova. Claro. Mas, vamos falar de equipamentos de proteção individual, também podemos falar. 2023 foi o último ano em que o Governo ofereceu, enfim, a metade de cada corpo de bombeiros, mais ou menos sensivelmente isto, equipamentos de proteção individual. São as associações que suportam isto. E, portanto, pode-me dizer, não, mas o que é que isso tem a ver com o combate? Evidentemente tem a ver com tudo. Um homem bem nutrido, bem equipado, bem descansado, produz muito mais. Muito fazem os bombeiros, como nós todos sabemos, porque, de facto, aí estamos a falar de um grande grosso de bombeiros voluntários que sacrificam as suas vidas pessoais e as suas férias com a família para irem combater fogos. Mormente, talvez mais de 70% ou 80% sejam da região de Lisboa, que estão no norte a combater incêndios.